Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos para uma aula de estatística básica. Só vamos ter duas aulinhas de estatística, tá bom? E essa primeira é onde eu vou ensinar para vocês o básico do básico da estatística, certo? Então, alguns termos, numa pesquisa estatística são importantes da gente conhecer, certo? Então, nós vamos primeiro fazer um vocabulário aqui sobre as principais palavras, os principais termos que se usa em estatística. Então, quando se faz uma pesquisa de opinião, a gente tabula esses dados, compila esses dados, essas informações, e a gente depois faz alguns cálculos e apresenta para a população. Então, vamos ver como que é isso. Então, alguns termos de uma pesquisa estatística. Primeiro, o que é o universo estatístico, chamado de U, e o que é amostra, chamado de A. Então, numa pesquisa, por exemplo, sobre preferência de votos numa eleição, todos os eleitores são o universo estatístico da pesquisa, mas os eleitores entrevistados são a amostra. Então é lógico, pessoal, que não tem como você vai fazer uma pesquisa de opinião, você prefere o candidato A, B ou C. Você não vai perguntar para todos os eleitores, todos, não, que é o universo estatístico. Você vai perguntar, por exemplo, para 2.000 pessoas, 2.000 eleitores. Então, tudo o que tem, todos os eleitores, você só vai descobrir quando você fizer a eleição mesmo, certo? Então, por isso que não dá para saber 100% se vai dar certo aquela pesquisa, se vai acontecer o que está escrito nela, mas dá para fazer uma bela estimativa. Então, a amostra é um pessoal que você colhe, para pegar os dados deles, mas não a totalidade. Então, o universo estatístico é tudo que era possível, todos os eleitores, por exemplo. Agora, a amostra é uma quantia menor, logicamente, do que o universo estatístico, que você vai utilizar para fazer a pesquisa, correto? O que é variável, Variável é o nome que se dá a cada uma das características que você vai pesquisar. Então, por exemplo, na sondagem sobre um modelo de carro a ser lançado, Então, uma empresa quer lançar um carro, então ela faz uma pesquisa antes, para saber a preferência dos consumidores. Então, ela escolhe uma amostra, por exemplo, 3.000 pessoas, e pergunta para elas, por exemplo, se você fosse comprar um carro, qual tipo de combustível você gostaria que ele tivesse? Se você fosse comprar um carro, qual o número de portas que você gostaria que o carro tivesse? 2 ou 4? Qual é o tipo de motor que você gostaria? Um motor 1.000 cavalos, 1.400 cavalos? Você gostaria de comprar um carro até que faixa de preço? Até 50 mil reais, de 50 a 100 mil reais? Você gostaria de um carro hatch, ou um carro sedã, ou um SUV? Que cor de carro você preferiria comprar? Prata, branco, preto, vermelho? Então, essas perguntas aqui, quais são as preferências? É o que a gente chama de variáveis, tá bom? Então, são as perguntas que se faz. Essas variáveis, elas são classificadas em variáveis qualitativas e quantitativas, tá bom? É bom saber isso aqui, porque de vez em quando está caindo em vestibular. Então, o que são variáveis qualitativas? Então, dei alguns exemplos, Sexo, cor do cabelo, esporte favorito, grau de instrução. Por que elas são variáveis qualitativas? Porque elas apresentam como possíveis respostas uma qualidade ou um atributo dos indivíduos, Sexo, feminino, masculino, etc. Cor do cabelo, preto, loiro, castanho. Esporte favorito, tênis, vôlei, handball. Então, quando você responde a essas perguntas de variáveis qualitativas, você tem simplesmente uma qualidade, um atributo de quem foi o indivíduo perguntado, certo? Então, isso que é uma variável qualitativa. Essa variável qualitativa, ela pode ser classificada ou subclassificada em dois tipos, ordinais e nominais. Quando ela é uma variável qualitativa ordinal? Quando ela representa um grau, um grau, por exemplo, o grau de instrução. Quando você pergunta para alguém assim, qual o seu grau de instrução? Ela vai dizer, fundamental. Eu tenho até o médio. Eu tenho superior. Eu sou pós-graduado.
eu tenho licenciatura, eu tenho mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então, ela dá um grau para você de ordem de qualidade para aquele indivíduo. Agora, se você perguntar, por exemplo, qual a cor do seu cabelo, ela vai dizer assim, loiro, só. Ou ela vai dizer preto, castanho. Então, é só nominal, só tem uma coisa, não tem um grau elevado de mais ou de menos. Tudo bem? Agora, quando a variável não é qualitativa, ela é quantitativa. Quantitativa já representa número. Então, ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser uma variável quantitativa discreta e contínua. O que é discreta? É quando a gente pode somente contar. Então, por exemplo, na pesquisa, quantos irmãos você tem? Nenhum. 1, 2, 3 irmãos. Não tem 1,5 irmão, 1,7 irmãos. Tudo bem? Agora, ela é contínua quando podemos medir, por exemplo, a altura, peso. Qual é a sua altura? 1,60 m, 1,61 m, 1,70 m, etc. Qual é o seu peso, entre aspas? 62 kg, 62,3, 63, 63,7 e assim por diante, tá? Então, são algumas classificações importantes da gente conhecer. O que mais? Vamos aprender sobre frequência. O que é frequência? Gente, frequência é a coisa mais simples do mundo. Frequência é quantos tem, né? Então, você pega uma tabela de frequências, o que tem lá? A variável e quantas vezes apareceu aquela resposta para aquela variável. A frequência ela pode ser absoluta, ela diz para nós apenas quantos tem. Só tem tantos. Pessoas que comem arroz no almoço. Quantas pessoas tem? 500. Então, esse 500 é a frequência absoluta. E o que é frequência relativa? Aí ela já te diz quantos tem em relação ao total. Então, 500 de 2.000. 2.000 pessoas foram pesquisadas. Perguntaram, você come arroz no almoço? 500 pessoas responderam que sim. Então, 500 em relação a 2.000 já é a frequência relativa, em relação a um valor. A frequência absoluta, ela só fala quantos. Você não sabe quantos de quantos que era o total. Você sabe a quantidade que respondeu sim àquela variável. Agora, a relativa, você sabe quantos responderam sim àquela variável em relação a quantos foram perguntados. Tudo bem? Alguns exemplos aqui, pessoal. Olha, exercício 1. Um grupo de alunos foi consultado sobre o time paulista de sua preferência. E os votos foram registrados dessa maneira, ó, bem simplesinho, ó. Quem torce para o Santos? Você torce para o Santos? Sim. Sim. Você? Não, 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 não. Você, perguntaram de novo para a mesma pessoa, você torce para o Corinthians? Sim. Só que para o Corinthians, ó, 5, 6, 7, 8 responderam sim. Para o Santos, ó, 2 pessoas responderam sim. Para o Palmeiras, ó, 4 pessoas responderam sim. E para o São Paulo, ó, 5 mais 1, 6 pessoas responderam sim. Agora eu quero que você construa a tabela de frequências relativa a essa pesquisa. Então, como é feita uma tabela? A tabela é sempre fechada, ó, nas suas 4 partes, sempre fechada. Na tabela você vai colocar a variável, ou as variáveis, no caso aqui é uma variável só os times, e a frequência. Por que tem tanta frequência aqui, professora? Eu coloquei, ó, frequência absoluta, frequência relativa vou colocar decimal, vou colocar aqui uma percentual, ó, tá? Então, a frequência absoluta é só um número. Agora, a relativa é em relação a quê? Ao total, em relação ao mesmo número só que decimal, o mesmo número só que percentagem. Então, vamos lá. Quem são os times? Quem são as variáveis? São o Santos, o Corinthians, o Palmeiras e o São Paulo. Essas são as nossas variáveis, nossos times. Frequência é quantos responderam que torcem para o Santos. Ó, 1, 2. Quantos responderam que torcem para o Corinthians? 5 mais 3, 8. Quantos responderam que torcem para o Palmeiras? Olha aqui, 4 risquinhos, 4. Quantos responderam que torcem para o São Paulo? 5 mais 1, 6. Tudo bem, pessoal? Então, de tudo que nós tínhamos aí,
nós temos os que torcem para eles, para esses clubes aí, ok? Vamos lá. Agora, o que é a frequência relativa, né? Frequência relativa. Então, primeiro, pessoal, vamos pensar assim, ó. Quantos são os entrevistados? Os entrevistados, ó. Nós temos aqui 2 pessoas que torcem para o Santos, preferem o Santos. 8 que preferem o Corinthians. 4 que preferem o Palmeiras e 6 que preferem o São Paulo. Professora, não pode acontecer assim, do mesmo que torce para o Corinthians, também torcer para o Santos? Nesse caso não, porque ó, é uma pesquisa sobre preferência. Então, qual é o seu time de preferência? É o Santos. Qual é o seu time de preferência? É o Corinthians. Entenderam? Então, aqui, esses números não estão um dentro do outro. O total aqui nós temos, então, 20. Toda tabela tem que ter um total. Tem as variáveis e depois tem o total. Tudo bem? Então, ó, 10, 14 com 6, 20 foram os entrevistados. Cada um deles falou qual era a sua preferência. Tudo bem? Então, 20 pessoas representam o 100%. Ó, 20 pessoas, que são todos os entrevistados, sobre a preferência de time, são representativas do 100%, ok? Agora, nós temos aqui, ó, 2 pessoas preferem o Santos. Frequência relativa, ó, 2 dos 20. 8 preferem o Corinthians. Frequência relativa, 8 dos 20. 4 preferem o Palmeiras. Frequência relativa, 4 dos 20. 6 preferem o São Paulo, 6 dos 20. Tudo bem, pessoal? O total é 20 dos 20 ou 1 inteiro, ok? Pode colocar isso aqui simplificado? Pode, não tem problema nenhum, tá? E a frequência relativa decimal, por exemplo? Se eu quiser fazer decimal, vou colocar várias frequências para vocês verem, ó. Só quantos tem em relação ao total, é a frequência relativa fracionária, e a frequência relativa aqui, por exemplo, decimal. Decimal é só fazer isso aqui, ó. 2 dividido por 20? 2 dividido por 20, nós teremos 1/10. Então, 0,1. 8 dividido por 20, ó. 8 dividido por 20, temos aqui 0,4. 4 dividido por 20, 0,2. 6 dividido por 20, temos aqui 0,3. E 20 por 20 dá 1 inteiro, correto? Se nós somarmos aqui, ó, 0,1 com 0,4 com 0,2 com 0,3, vai dar 1 inteiro, porque essa aqui é a linha do total. E a porcentagem? A porcentagem você pode pegar desde aqui ou aqui, tanto faz. Aqui é mais fácil, ó. Se você tem a frequência decimal e quer a frequência percentual, é só você multiplicar por 100. É o jeito mais simples. Se você já dividiu esse por esse e já tem o número decimal, multiplique ele por 100 e vai ter a porcentagem. 0,1 vezes 100, 1, 2, 10%. 0,4 vezes 100, 1, 2, 40%. 0,2 vezes 100, 20%. E 0,3 vezes 100, 30%. Então, isso é uma tabela de frequências relativa a essa pesquisa. Correto? Vamos lá. Outro exercício, ó, outro exemplinho. A tabela a seguir é resultante de uma pesquisa sobre gêneros musicais mais vendidos em uma loja de CDs, na época que existia CD ainda, né? Durante um dia. Complete os espaços. Então, eu coloquei aqui, ó, gênero musical. Sertanejo, frequência relativa percentual, dá pra ver por causa do símbolo, 30%. MPB, 6 de 25, rock não tem nenhuma informação, clássico 0,14 e o total é 50, tá? Então, eu coloquei uma tabela, quantos CDs vendem por dia de cada gênero que está aqui musical, e coloquei alguns preenchidos e o resto todinho pra gente preencher. Então, como que a gente vai preencher isso? Pensando, ó, seguinte, o total é 50, correto, pessoal? Total é 50. Se sertanejo vende 30%, é 30% do total.
30% de 50, pessoal. Ó, corta, 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 3 vezes 5, 15. Então, a frequência absoluta de sertanejo é 15 CDs por dia, certo? E tendo isso, a gente completa todo o resto, ó. Porque aqui a frequência relativa é 15 de quanto? De 50, que se você simplificar por 5 vai dar 3 de 10. Você pode fazer isso, mas não é obrigado. Tudo bem? Também você pode fazer a frequência decimal aqui, ó. Aqui absoluta, aqui fracionária, aqui vou fazer decimal. Por exemplo, ó, você pode olhar aqui 30% é 30 sobre 100. Corta o 0, 3 sobre 10 ou 0,3. Tá vendo, ó? Se você dividir 15 por 50, ó. 15 dividido por 50. 0,3. Tá? Também pode fazer isso. Agora, MPB é 6/25. Pessoal, se é 6 de 25 e o total é 50, 25 não é a metade de 50? Então, 6 é a metade de 12. Tudo bem o raciocínio? Aqui dá para fazer de cabeça, ó. A frequência relativa fracionária de MPB é 6 de 25, sendo que o total é 50. 50 não é o dobro de 25? Então, aqui nessa coluna está o dobro daqui. Então, o dobro de 6 é 12, certo? E aí, fazendo a porcentagem, ó. Vou dividir 6 dividido por 25. 6 por 25 deu 0,24, que, ó, se eu multiplicar por 100, eu vou ficar com 24%. Ó, já preenchi bastante coisa da tabela. Vamos deixar o rock por último, porque não tem nenhuma informação sobre ele. Vamos aqui no clássico, ó, 0,14. 0,14 é o mesmo que 14%, certo? 0,14 também é 14 sobre 100. 14 sobre 100, pessoal, simplificando, é 7 sobre 50, você concorda? Ó, 14 de 100. Aqui é 50, metade de 100 é 50, metade de 14 é 7. Então, é 7 de 50, ou seja, 7 é a frequência absoluta de 50, ó, de 50. Tudo bem? Preenchido totalmente aqui. Agora, vamos ver o que falta para 100%? Porque o total aqui tem que ser 100%. Então, vamos pensar assim, ó. 30 com 24 são 54, 68 até aqui, ó. 68 essa turma toda aqui, ó. Ó, 24 com 14 é 38, 38 com 30 são 68. Tudo é 100. 100 menos 68 dá 32. Correto, pessoal? 32. Então, nós temos aqui, ó, 32, ó, 32% de clássico, que é o que faltava para completar o 100%, que é a mesma coisa que 0,32. Aqui, ó, é 32 de 100, 32 de 100. Só que aqui, pessoal, ó, 32 de 100, 32 de 100. Pode colocar assim se quiser, ó. Se fosse 50, seria quanto? Porque aqui é 50, ó, nessa tabela total. Metade de 100 é 50. Metade de 32 é 16. E aí, somando tudo isso aqui, será que dá os 50? Ó, 15, 27, 37, 43, mais 7, 50, certinho. Está completada a nossa tabela. Então, para completar a tabela, a gente raciocina como dá. Vamos lá. Outro exercício agora, que eu vou dar para vocês uma tabela chamada tabela de classes. O que é uma tabela de classes, pessoal? É isso aqui, ó, é de intervalo. Foi feito o levantamento dos salários dos funcionários de uma empresa, dos salários dos funcionários de uma empresa, e em seguida foi elaborada a tabela de frequências com os valores da variável em classes. Então, em classes é a mesma coisa que intervalos. Como assim, professor? O que é o intervalo? É isso aqui, ó. O intervalo ele começa com risquinho e acaba com a pontinha seca. Isso significa, ó, pega o número que está escrito aqui e para imediatamente antes do número que vai
acabar aqui. Aí esse número que acaba aqui, ele é incluído aqui e exclui esse aqui. Esse que é excluído aqui, ele é incluído aqui e termina no outro que é excluído aqui. Esse que é excluído aqui, inclui ele aqui e termina no outro que é antes de incluir aqui. E aí joga esse que não estava incluído aqui no primeiro. Então esse risquinho significa inclui o número que está aqui e essa pontinha que termina sem nada significa não inclui o número que está ali. Tudo bem? E aí tem então a seguinte tabela, ó. Nós temos só uma dica, de 960 para 1050, tá? O intervalo de classes, então tem pessoas que recebem desde R$ 960 reais até antes de 1050, ó. Aqui é aberto, então aqui não pega o 1050, tá bom? E a gente sabe, ó, que 50% são 30 indivíduos. Ó, frequência absoluta é quantos tem? Então, se 50% são 30 indivíduos, 100% são quantos indivíduos, pessoal? 60, concorda? Ó, vou completar aqui já, ó. São 60, ó. Se a metade tem 30 pessoas, então tudo que é 100% vai ter 60 pessoas, o 100% aqui, ó. Metade é 30, então tudo é 60, que é o dobro, certo? Muito bem. O que mais que nós podemos completar? Podemos completar também os intervalos, gente, ó. Aqui não é 960 e aqui não é 1050, então vamos tirar para ver o tamanho que está sendo cada intervalo? Ó, 1050 menos 960, 0 para 0, 6 para 15, 9, 10 para 10, nada. Então, o intervalo é de 90 em 90 reais, tudo bem? De 90 em 90. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó, já que é de 90 em 90, 1050 não inclui, 960 entrou aqui. Então, quer dizer que parava antes do 960 aqui, ó, tá? Aí, como o intervalo é de 90 cada intervalo, ó, cada intervalo mede 90 reais, tudo bem? Então, 960 menos 90, nós vamos ter aqui 870, ó. Aí, 870 entra aqui, não entra aqui, 870. Aí, 870 menos 90, 780, que entra aqui, não entra aqui, 780. Aí, 780 menos 90, 690, ó. Esse 690 entra aqui e não entra aqui. E 690 menos 90, 600. Então, nós completamos aqui por enquanto, ó. Então, os salários, eles começavam em 600 reais, iam até antes de 690, depois começavam em 690 até 780 e assim por diante, tá? O tamanho de cada intervalo, a dica foi na última linha, era de 90. Então, fomos tirando 90 até chegar aqui. E aí, vamos fazer o seguinte agora, ó. 50% são 30, 100% são 60. Então, aqui tem 10% das pessoas que ganham entre 600 e 690. Quantas pessoas são? 60. Quanto é 10% de 60? Ó, 10% de 60, dá para fazer de cabeça, lógico, tá? Mas eu só coloquei aqui para você ver. São 6 pessoas. Ok? E aqui, ó, professora, aqui que porcentagem é 15? 15 de 60, ó. 15 de 60... 15 pessoas de 60, que é o total, é quanto por cento? Fácil, ó. 15 de 60 é 1/4, gente, ó. Divide isso aqui por 15, dá 1/4. Então, ó, 4x é igual a 100. X é igual a 100 dividido por 4, 25%. 15 não é 1/4 de 60? 1/4 de 100 não é 25, tá? E aqui você pode fazer de duas maneiras, ó. Duas maneiras. 6, ó, 6 de 60 é quantos por cento? Tem aqui no caso de cima, ó, 6 é 10%. Dá para fazer assim de cabeça também, tá? Pronto, está preenchida a nossa tabela. Ah, não, falta só a última, desculpa, que ainda tem faltando, ó. Se o total era 60, vamos ver quanto dá a soma até aqui, ó. 30, 45 mais 12... 45 mais 12, 57. 57 para 60, faltam 3. 3, ó. Então, essa soma deu 57 pessoas. O total era 60, então faltavam 3.
3 é que porcentagem? Gente, se 6 é 10%, 3 não é metade de 6? Então é metade de 10, que é 5%. Aí soma tudo aqui, 10, 35, 85, 95, 100%. Correto? Vamos lá, exercício 4. Exercício mais elaborado, ó. Na Copa do Mundo da França, em 98, o Brasil disputou os seguintes jogos. E aí tem os resultados, ó. Brasil 2, Escócia 1, Brasil 3, Marrocos 0, Brasil 1, Noruega 2, Brasil 4, Chile 1, Brasil 3, Dinamarca 2, Brasil 1, Holanda 1 e Brasil 0, França 3, que foi quando nós perdemos, certo? Não ganhamos a Copa. Muito bem, a França que ganhou nesse ano. Questão A. Construa a tabela de frequências da variável resultados, considerando como valores as vitórias, os empates e as derrotas. Então, isso aqui não vem pronto, eu já coloquei, já desenhei aqui antes, só para não perder tanto tempo durante a aula online, tá bom? Então, olha só, é para construir uma tabela de frequências, vou colocar a frequência absoluta e a relativa percentual somente. Pode escolher quais frequências quer colocar, mas sempre coloque a absoluta e mais uma, tá? E a relativa. Então, é o seguinte, ele quer uma tabela de frequências da variável resultados. Então, a variável é a palavra resultados e os valores, ó, os valores são vitórias, empates, derrotas e total, porque toda tabela sempre tem total. Tudo bem? Então, vamos olhar lá nos nossos resultados como que ficou a situação, então, do Brasil, certo? Então, vitórias. Frequência é quantas vitórias teve. Vamos ver? Aqui tá falando do Brasil, né, pessoal? Porque não dá para falar vitória de todo mundo, já que é uma tabela só. Então, aqui vamos colocar em relação ao Brasil, ok? Quantas vezes o Brasil venceu? Ó, aqui ele venceu 1, 2, aqui não, 3, aqui sim, 4, aqui empatou e aqui perdeu. Então, 4 vezes o Brasil venceu. Tudo bem? Quantas vezes o Brasil empatou? Ganhou, perdeu, ganhou, empatou, perdeu. Ou seja, ele empatou uma única vez. Quantas vezes o Brasil perdeu? Ganhou, perdeu, ganhou, empatou, perdeu. Então, ele perdeu 2 vezes. Certo, pessoal? Então, qual foi o total de jogos que o Brasil teve? 4, 5, 6, 7. Ó, 7 é o total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Correto. E qual é a frequência relativa percentual? Aqui é o seguinte, ó. 4 de 7. Você pode fazer a continha aqui no canto, ó. 4 de 7, 1 de 7, 2 de 7. É o que tem. E o 7 de 7 é o 100%. Então, vamos pegar a calculadora e vamos fazer a conta, ó. 4 dividido por 7. Dá esse número aqui, 0,5714. Multiplica por 100, fica 57,14%. 1 de 7, ó, vai pegar o número 1, dividir por 7. Vai dar 0,1428, multiplica por 100, 14,28%. Quer saber o 2 por 7? 2 dividido por 7 vai dar esse número aqui, 0,2857, multiplica por 100, 28,57%. E quando somar isso aqui tudo, vai dar 99,9% e não 100%, simplesmente porque aqui tinha um monte de outras casas depois da vírgula que eu desprezei, tá? Mas é o 100%. A nossa perguntinha B é em relação ao mesmo exercício ainda, só que ele quer que nós elaboremos uma tabela de frequências da variável gols marcados por partida. Então, olha a variável, ó, gols marcados por partida. Ele quer uma frequência. Aqui eu vou fazer a frequência absoluta, a relativa fracionária e a frequência relativa percentual. E os valores vai ser 2, 3 e 5 gols, tá? Aqui, gente, não é em relação ao Brasil, é em relação aos jogos que teve lá envolvendo o Brasil, tá? Mas assim, quantos gols foram marcados por partida? Então, vamos analisar assim, ó. Quantas partidas tiveram 2 gols marcados por partida? Ó,
2 mais 1 aqui, tivemos 3 gols por partida. O Brasil marcou 2 gols e a Escócia marcou 1, então teve 3 gols por partida aqui, ó. 3 gols por partida. Aqui, ó, o Brasil marcou 3 e o Marrocos 0, então teve 3 gols por partida nessa partida. Aqui o Brasil marcou 1, a Noruega 2. Então aqui teve 1 do Brasil mais 2 da Noruega, teve 3 gols por partida. Aqui o Brasil marcou 4 e o Chile 1. Então nessa partida teve 5 gols na partida. Aqui também teve 5 gols na partida porque a Dinamarca marcou 2 e o Brasil 3. No Brasil 1-1 já teve um gol do Brasil, 1 da Holanda, então foram 2 gols por partida. E no Brasil 0-3 na França, teve 3 gols, os únicos 3 da França por partida, nessa partida. Então vamos analisar? Voltando agora, ó. Quantas partidas tiveram 2 gols marcados? Ó, 2 gols marcados, só essa partida aqui, ó. Uma partida, então, só essa aqui. Então, frequência absoluta, 1. Quantas partidas tiveram 3 gols marcados? Ó, 3 gols marcados, teve essa, 1, 2, 3, 4. 4 partidas tiveram 3 gols marcados. Quantas partidas tiveram 5 gols marcados? Ó, 5. 1, 2. 2 somente. E pode ver que o total de partidas, ó, 7 partidas. É o mesmo jogo aqui. Frequência relativa, vou colocar a porcentagem, a primeira, a fracionária. Ó, 1 de 7, 4 de 7 e 2 de 7. E a porcentagem, ó, novamente, pega a calculadora e divida. 1 dividido por 7 igual 0,1428, multiplica por 100, 14,28%. 4 por 7, se você quiser pegar esse número e multiplicar por 4, vai dar a resposta, porque 4 é o quádruplo de 1, tá? Ou então você faz 4 dividido por 7, que vai dar 0,5714, que você multiplicando por 100 dá 57,14%. E 2 de 7 é metade desse, ou o dobro desse, mas você pode fazer mais fácil, 2 dividido por 7, que vai dar 0,2857, multiplicado por 100, 28,57%, certo? O total aqui é 7 sétimos e aqui é 100%. Ok? Vamos lá. Mais um exemplinho. Em um grupo de funcionários de uma empresa, foi feita uma pesquisa sobre salários, tomando como referência o salário mínimo. Veja os dados obtidos. 5,1, ponto e vírgula, 2,5, ponto e vírgula, 7, ponto e vírgula. Por que tem vírgula e ponto e vírgula? Gente, é assim, ó. Quantos salários mínimos você ganha? Ah, eu ganho 5,1 salários mínimos. Outra pessoa, como aqui já tem vírgula, eu vou pôr ponto e vírgula para separar um dado do outro. Quando os dados têm vírgula, a gente separa por ponto e vírgula, tá bem? Senão confunde tudo, não sabe onde é vírgula do decimal e onde é vírgula porque mudou de dado. Então, essa pessoa ganha 5,1 salários mínimos, essa ganha 2,5 salários mínimos, essa ganha 7 salários mínimos, essa ganha 4,3 salários mínimos e assim por diante, tudo misturado aí, ó. Foi perguntando, foi anotando. Quanto você ganha? Ah, eu ganho 3,3 salários. E você, 5. E você, 4,2. E você, 3,9. E assim por diante, foram marcando. Elabore a tabela de frequências, considerando a variável salário, com seus valores em 6 classes. 6 classes. Eu quero uma tabela com 6 classes. Começa aqui, ó. Vai de tanto a tanto. 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 6 classes. Por que 6? Porque tá pedindo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o total. Tudo bem? Então, quantos salários mínimos? Professora, como é que eu vou saber o tamanho do intervalo de tanto a tanto? Eu ponho o que eu quiser? Não. Então, agora você tem que pensar o seguinte. Qual foi o menor valor obtido aqui, ó? O menor de todos. Acho que foi esse, né? Ó, 2. Não teve... Ah, não. 1,7, ó. Olhe todos os dados com atenção e veja que o menor salário, ó, é o 1,7 salários mínimos. A pessoa que ganha menos nesse caso aí, ela ganha 1,7 salários mínimos, correto, pessoal? E a que ganha mais é a que ganha 7. Ó,
tem duas pessoas que ganham 7 aqui, ó, 7 salários mínimos. Então, o intervalo nós vamos fazer assim, ó, 7 inteiros menos 1,7. 7 para 10, 3, 2 para 7, 5, 5,3. Então, a diferença entre o maior salário e o menor salário é 5,3. Então, essa diferença eu vou dividir em 6 intervalos. Só que 5,3 dividido por, quer ver, 5,3 dividido por 6 intervalos, olha a calculadora, ó, 5,3 dividido por 6 intervalos, daria 0,88. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ficar esperta, eu vou fazer, em vez de 5,3, 5,4, que é um ganho de 1/10 só, que vai ficar excluído aqui no último. Eu vou fazer o 5,4 por 6, que vai dar um número exato. Ó, 5,4 dividido por 6 vai dar 0,9. Então, eu vou fazer de 0,9 cada intervalo, tá? Cada intervalo vai ser 0,9. Então, o nosso primeiro salário, ó, o salário menorzinho, é o carinha que ganha 1,7. E aí, 1,7 mais 0,9 não dá 2,6? Vou pôr aqui 2,6. Só que aqui intervalo aberto, ó. Então, eu repito esse 2,6 entrando aqui. E aí, 2,6 mais 0,9 dá 3,5. Aberto. Aí, eu fecho ele aqui, ó. 3,5 mais 0,9 dá 4,4 aberto. Eu jogo ele fechado aqui, 4,4 mais 0,9, 5,3 aberto. Jogo 5,3 fechado aqui, mais 0,9, 6,2 aberto aqui. 6,2 mais 0,9, joga esse 6,2 fechado aqui, mais o último intervalo é o nosso de 7. Só que 6,2 mais 0,9 dá 7,1, que inclui o meu último valor maior, que é o 7. Dá certinho. Tudo bem? E agora, a coisa mais chata que tem vai ser contar esses números aqui, né? Que é a vida, nós não temos o que fazer, temos que contar. Então, vamos contar. Ó, quantas pessoas ganham entre 1,7 e 2,6, ó, antes do 2,6. O 2,6, se tiver, vai ser contado nesse aqui, ó, que aqui é fechado, tá? Então, ganha 1,7 até antes de 2,6. Ó, esse até antes de 2,6, até antes de 2,6, vamos ter esses dois apenas, certo? Esqueci algum? Ah, tem 1,7 também, ó. Pronto, 1,7, incluindo ele, né? Até antes do 2,6, são 3 valores, 3 números, então 3 pessoas, põe 3 aqui. Agora, de 2,6, inclusive, até antes de 3,5. Até antes de 3,5. Então, antes de 3,5, vamos pegar aqui, antes de 3,5, 1, 2, 3, 4, 5, 5. Se eu não contei errado, tem 5 pessoas. Muito bem. Agora, de 3,5, se tiver o 3,5, conta ele aqui, até antes de 4,4. Antes de 4,4, vamos ver. Antes de 4,4 tem 1, 2, 3, 4. Tem 4 pessoas nesse intervalo, de 3,5 até antes de 4,4. De 4,4, incluindo ele, se tiver, até antes de 5,3. Antes de 5,3, nós temos, ó, 1. Antes de 5,3, 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5. Quem ganha de 5,3, inclusive, até antes de 6,2. Até antes de 6,2, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. 5 também. Se eu não contei errado, tem 5. E de 6,2, inclusive, até antes de 7,1,
nós temos quem? Vamos ver, até antes de 7,1. Tem esse aqui, 1, 2, 3. Tem esses 3 indivíduos aqui, certo? Então, ficou 3, 5, 4, 5, 5, 3 na nossa tabela, que já dá para saber o total. Vamos somar? 3, 8, 8, 18, 22, 25. Tem 25 pessoas. Ou se tivesse contado um por um aqui também, pessoal, você ia ver que tinha 25 dados aqui, tá? Pode contar que tem que dar certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. É até uma maneira de você tirar a prova real, ver se não esqueceu ninguém, tá bom? Então, é de 25 que nós estamos falando. A frequência relativa aqui, ó, é 3 de 25, 5 de 25, 4 de 25, 5 de 25, 5 de 25 e 3 de 25. E aqui, como é o total, é 25 de 25. E aí, vamos fazer a porcentagem. A porcentagem é fácil, ó. Só você dividir esse número por esse, o que der, multiplica por 100, anda com a casa 2 casas para a direita, vai dar a porcentagem. Então, vamos lá. Primeira, 3 dividido por 25. Deu 0,12, ou seja, 12%. 5 dividido por 25. Deu 0,2, ou seja, 20%. 5 de 25 tem aqui também, então pode preencher já 20%. 20%. Vamos agora aqui no 4 de 25, ó. 4 dividido por 25, 0,16 ou 16%. E 3 de 25, nós já fizemos aqui em cima, o 3 de 25 é 12%. E aí, se somar isso aqui, tem que dar 100%. Vamos ver se dá? 12, 32, 48, 68, 88, 90, 100. Certinha a porcentagem. Ok? Acabamos essa aula.